Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um devocional de oração, mais 1/4 de hora da palavra. É isso aí. 15 minutos de palavra, 15 minutos de clamor e intercessão, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Assim você faz 1 hora de consagração diária. Pode ser de manhã, à tarde, à noite, todos os dias às 7 horas da manhã entra um conteúdo inédito. Mas você pode começar lá do primeiro, segundo, terceiro, daquele que o Senhor te direcionar e ouvir cada um, comentar, compartilhar, passar à frente, copiar o link e passar para alguém, para que nós possamos a cada dia estarmos sendo ministrados pela verdade da palavra de Deus. A nossa alma, ela precisa estar ansiosa e sedenta por Deus. Não ansiedade das coisas da vida, mas sim anseio pelo Deus Todo-Poderoso, assim como uma terra seca anseia por águas, assim como o salmista mesmo declara no Salmo 42, como a corça anseia pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Salmo 33 vai nos dizer assim: regozijai-vos, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia sobre nós, como em ti esperamos. Que maravilha podermos ver o salmista declarando que a esperança, a confiança, a segurança está no Senhor. E no capítulo 42, o salmista diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É impressionante nós vermos que cada vez que Jesus foi movido de compaixão ou de íntima compaixão, aconteceu alguma coisa. O milagre aconteceu. Assim também nós devemos ter essa compaixão que nasce de um coração renovado. Essa compaixão tem em si mesma a qualidade da misericórdia, tem a natureza da clemência e conduz a alma que nutre sensibilidade pelos sentimentos dos outros. Está no extremo oposto da indiferença de espírito, a necessidade e angústia de terceiros, e separado da insensibilidade e da dureza de coração em meio à carência, à adversidade e miséria. A compaixão, ela não faz alarde, ela é silenciosa, mas ela não permanece isolada. Ela flui na oração sincera, primeiramente em benefícios daqueles com quem se solidariza. A oração pelos outros nasce de um coração complacente. Isso é a intercessão. Clamar, pleitear,
rogar pela causa de outrem. A compaixão espiritual, ela é gerada do coração renovado, é mais profunda que uma compaixão natural e movida pela oração. A compaixão cristã sempre conduz à oração. Ela vai além do mero alívio que o corpo necessita. A compaixão, ela não é cega. Aquele que tem compaixão na alma tem olhos, primeiramente para ver as coisas que na verdade a encorajam. Mateus capítulo 9, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 36, nós podemos ver: e vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Estavam ali diante da presença do sumo pastor, mas estavam andando desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao ver as multidões, sua fome, suas aflições, seu desamparo, ele sentiu íntima compaixão. Em seguida, Jesus começa a orar pelas multidões. E aquele que vê as multidões e não se sente movido pelo estado triste em que se encontram, as suas angústias e perigos, é insensível e não se parece com Cristo, na verdade ele não teve ainda uma experiência com Deus. Ele não tem o coração de um homem de oração, coração de um homem de Deus. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente, temos visto como tem se esfriado o amor. Muitos não se comovem mais pelos que têm sofrido, pelos que estão morrendo ou estão diante de uma situação de guerra, pestes, pandemia, morte, violência. Muitos não têm sofrido mais por ver uma geração caminhando a passos largos para o inferno, no lamaçal do pecado. A compaixão nem sempre pode mover os homens, mas sempre é movida em direção aos homens. Quando é incapaz de aliviar as necessidades dos outros, pode ao menos irromper em oração a Deus em favor dos outros. Nunca é indiferente, egoísta para com os necessitados ou para com a necessidade do próximo. O fato de as multidões serem como ovelhas sem pastor foi o que motivou a compaixão natural de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, a fome dela o moveu, e a visão dos sofrimentos e a doença agitou a piedade do coração do nosso Senhor. Contudo, compaixão não tem nada a ver apenas com o corpo e suas debilidades e necessidades. O estado aflito da alma, suas necessidades e perigos, todos apelam à compaixão. O estado mais elevado da graça é conhecido pela marca infalível da compaixão pelos pecadores. Esse tipo de compaixão pertence à graça e não enxerga somente o corpo do homem, mas seu espírito imortal, manchado pelo pecado, infeliz em sua condição sem Deus e diante do perigo iminente de estar perdido para sempre. Quando a compaixão observa o homem moribundo apressando-se ao tribunal de Deus, irrompe em oração pelos pecadores. O profeta Jeremias, ele declara Lamentações, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque os pecadores não são consumidos por Deus na sua ira, por causa da sua grande misericórdia. E essa é a qualidade divina em nós que nos faz semelhantes a Deus. O salmista descreve que o justo, que é classificado como bem-aventurado por Deus, é justamente descrito aqui em Salmo 112, versículo 4. Salmo 112, verso 4, ele vai dizer assim: aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso e misericordioso e justo. Nosso Senhor, enquanto ele estava na terra, ele foi movido de íntima compaixão inúmeras vezes. E a sua compaixão o levou a orar pelas pessoas, a orar por aqueles que sofriam e cruzavam o seu caminho. Voltando para Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38, nos diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A impressão que nós temos de afirmações paralelas é que o nosso Senhor chamou os seus discípulos de lado para descansar por um instante. Exausto que estavam pela excessiva carga sobre eles, pelo incessante contato com o povo que ia e vinha e pelo exaustivo trabalho ao ministrar à imensa multidão. Mas as multidões o precederam e, em vez de encontrar solidão no deserto, silêncio e repouso, encontrou multidões ansiosas que desejavam vê-lo, ouvi-lo e serem curadas. A compaixão moveu. A colheita madura precisa de trabalhadores. Ele não convocou tais trabalhadores de uma vez, por autoridade soberana, mas delegada aos discípulos que recorram a Deus em oração, pedindo a Ele que envie trabalhadores para a colheita divina. Aqui nós temos a urgência da oração compelida pela compaixão do nosso Senhor. Trata-se da oração nascida da compaixão pela humanidade moribunda. A oração progride na igreja para que trabalhadores sejam enviados à colheita de Deus. A colheita será desperdiçada e estragará se não houver trabalhadores, e estes devem ser escolhidos, enviados e comissionados por Deus. Mas Deus não envia tais trabalhadores à colheita sem oração. O fracasso dos trabalhadores deve-se à falta de oração. A escassez de trabalhadores na colheita deve-se ao fato de a igreja falhar em orar por trabalhadores de acordo com seu mandamento. A colheita das safras da terra para os celeiros dos céus depende da oração do povo de Deus. A oração assegura que haja trabalhadores em número e qualidade suficiente para atender às necessidades da colheita. Os trabalhadores escolhidos, dotados e encarregados por Deus são os únicos que de fato auxiliarão a jornada, cheios de compaixão cristã, revestidos com o poder de Cristo, os quais são garantidos pela oração. O povo de Deus, de joelhos no chão, com compaixão no coração pelos homens que estão perecendo, pelas almas necessitadas e expostas à condenação eterna, e é a garantia de que haverá trabalhadores em número e caráter para atender às necessidades terrenas e aos propósitos celestiais. Devemos colocar a oração na dianteira, e assim os campos do paganismo serão lavrados com sucesso por Cristo. Deus conhece os seus homens, bem como a sua própria obra. A oração faz que Deus envie os seus melhores, mais preparados e qualificados homens para que trabalhem em sua colheita. Mover a causa missionária pondo Deus de lado tem sido a sua destruição, fraqueza e falha. A compaixão pelo mundo dos pecadores, decaído em Adão, mas redimido por Cristo Jesus, impulsionará a igreja a orar por eles e o Senhor da seara a enviar trabalhadores para a sua colheita. Que conforto e esperança preenche o nosso ser quando pensamos que há alguém no céu que vive para interceder por nós, pois a sua compaixão nunca falha. Acima de tudo, temos um Salvador compassivo, que é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 2 nos diz: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. A compaixão de nosso Senhor encaixa-se perfeitamente no fato de ele ser o grande sumo sacerdote da raça decaída, perdida e desamparada de Adão. Se ele está repleto de tamanha compaixão a ponto de estar à direita do Pai para interceder por nós, devemos também em cada momento ter a mesma compaixão por aqueles que ainda não o conhecem e pelos que estão desviados, afastados, os quais estão expostos à ira divina, fato que nos fará orar por eles a cada dia. Da mesma forma que somos compassivos, seremos também movidos a orar pelos outros. A compaixão não gasta suas forças dizendo simplesmente vista-se, mas nos move a dobrar os joelhos por aqueles que precisam de Cristo e da sua graça. Jesus Cristo era completamente humano, ao mesmo tempo que ele era o Filho divino de Deus. Ele era também o Filho humano do homem.
Cristo tinha um lado eminente humano e aqui a compaixão reinou. Ele foi tentado em todas as áreas como nós, porém sem pecado. Certa vez a carne pereceu diante da realidade que estava sofrendo, pareceu fraca e com forte pressão sobre ele, e como deve ter encolhido em seu íntimo pela dor e pela dilaceração dos chicotes que ele tomou. Mas olhando para o céu, ele orou: Pai, livra-me desta hora. Com o Espírito, ele fortalece e se contém, mas foi para isso que eu vim. Só que quem seguiu o Senhor na tensão, na tristeza, na dor, pôde resolver o mistério encoberto nas palavras. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mediante Mateus 26:41. Tudo isso preparou o Senhor para ser um Salvador compassivo. Não é pecado sentir a dor e conhecer a escuridão do caminho ao que Deus nos conduz. É humano gritar pela dor, pelo aterro e pela desolação daquela hora. É divino clamar a Deus naquela hora, mesmo se encolhendo. Por esta causa eu vim ao mundo. Devo cair na fraqueza da carne? Não. Pai, glorifica o teu nome, e quão forte nos faz e quão verdadeiro saber que temos uma estrela que nos guia à glória de Deus. Glória seja dada ao nosso Deus eterno e poderoso, que o nosso Senhor e Salvador não desistiu. Ele foi até o fim e ele pôde dizer: está consumadamente consumado. Pai, graças te damos pelo teu plano de salvação. Graças te damos por ter enviado o teu Filho Jesus a nós. Que a cada dia possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Conduz-nos, ó Pai, ao centro da tua vontade. E que a cada dia possamos, Senhor, rejeitar e repreender toda e qualquer obra da carne, para que possamos agradar ao Senhor e ser aprovados por Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, assista as demais, compartilhe aqui, coloque seus pedidos de oração e seus testemunhos. Até a próxima, no nome de Jesus. Culto, 1/4 de hora.